e nós temos aí como objetivo principal dessa lição de hoje é refletir sobre o exemplo de Jesus e da Igreja Apostólica quanto à importância da compaixão no cumprimento da missão cristã nas cidades. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento, né, de compaixão. Nós vamos conseguir aí entender um pouco como o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele tinha isso com ele, como ele passou também adiante, como ele ensinou. E nós vamos ver também como a igreja, né, consegue aí se portar também diante de algumas situações e também como nós devemos adquirir aí de certa forma, tentar em todo tempo, né, sentir esse sentimento de compaixão para com o próximo também nos nossos dias. Para nós darmos início também a esse estudo, nosso estudo ele se baseia no texto de Atos 10:38, que é o texto base, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados irmãos, nós vamos então, já com esse texto base, nós já conseguimos aí identificar um pouco da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa prática da compaixão, ela provém do Espírito Santo de Deus para nós nos nossos dias. Nós sabemos que Jesus Cristo, né, como diz o texto, né, da palavra do Senhor, foi ungido, né, com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andava então por toda parte fazendo o bem. E esse sentimento, irmãos, de compaixão, assim como foi descrito, né, na palavra do Senhor, nós vamos ver que está descrito em diversos versículos. Nós hoje, nos dias de hoje, nós devemos então também aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo a ter essa compaixão dos nossos irmãos. Irmãos, nós vamos então dar continuidade a esse estudo, né? Claro que essa compaixão, né, das cidades em si, nós vamos ver, porque nos dias de hoje, uma vez que nós estamos com uma grande maioria de pessoas, né, concentrada nos centros urbanos, nós sabemos que é importante termos esse sentimento aflorado. Quando nós começamos a analisar, né, dentro das nossas cidades, nós vamos ver que há uma grande quantidade de pessoas sempre necessitando de alguma coisa. Às vezes pode ser aí falta de saneamento básico, às vezes pode ser também falta de alimentação, entre outras faltas, né, muitas das vezes de coisas que são essenciais para a vida. E nós conseguimos observar, né, dentro da cidade, essas grandes diferenças que há entre um e outro também. Há pessoas vivendo nos extremos, às vezes sem casa, sem, muitas das vezes, ter nem o alimento diário. E tudo isso, irmãos, se trata de estar inserido, né, num contexto urbano e também, muitas das vezes, irmãos, está bem próximo de nós. E por isso que eu acredito que hoje esse estudo ele vem de encontro, porque muitas das vezes nós estamos a todo instante nos deparando com alguma coisa desse tipo. Às vezes nos deparamos com um morador de rua, às vezes nos deparamos com uma situação onde a pessoa habita numa moradia precária. Às vezes vimos aí pessoas que estão vivendo à margem mesmo vivendo com o mínimo do mínimo, está sobrevivendo. E nós, como cristão, nós como aprendiz de Jesus Cristo, nós hoje vamos tratar então um pouco de todas essas questões. Nós devemos saber algumas coisas que acredito que vai ser bem interessante. Para isso, eu gostaria de chamar aí o nosso irmão Arnon, que
que estará participando conosco para ele falar um pouquinho também, se apresentar e também já fazer as suas considerações iniciais sobre esse nosso estudo de hoje e também, se quiser, falar aí já alguma coisa também sobre o que nós vamos debater logo a seguir. Paz, Senhor, irmãos, espero que estejam todos bem, possamos ter um ótimo estudo nessa manhã. Bom, hoje nós trataremos da compaixão nas cidades, né? Primeiramente, nós temos que entender o que é compaixão, né? Podemos definir que é um sentimento, né, de simpatia, empatia com a tragédia pessoal de outra pessoa ou tentar ajudar aquela pessoa naquela determinada situação que ela está passando, demonstrar ternura para com o sofrimento. Então, compaixão, na verdade, seria quase sinônimo de algumas palavras que nós temos ouvidos corriqueiramente nos nossos dias atuais, né? Que seria a questão da empatia, né? Outros dizem sororidade. Então, compaixão seria isso. Podemos, assim, se colocar na posição do outro, entender as suas questões, os seus problemas e, na medida do possível, tentar ajudá-lo, ou ajudá-la, ou ajudá-los, né? Que às vezes pode ser uma, duas ou várias pessoas, uma comunidade. Então, como nós estamos tratando na cidade, então, presume-se que há várias pessoas nessas questões. E, geralmente, nós entendemos que essa ajuda, essa compaixão, pode ser feita apenas através de uma doação de alimento, de uma doação de uma cesta básica, de uma doação de dinheiro, às vezes você emprestar algo, né, e a pessoa posteriormente devolver, ou às vezes emprestar um determinado valor, e aqui nós não estamos falando na prática da agiotagem, né? Mas às vezes a pessoa está precisando pagar uma conta e ela fala assim, você não me empresta, que posteriormente eu lhe devolvo o valor. Então, não apenas a prática da compaixão na cidade, ou na igreja, ou na sua comunidade onde você está inserida, é necessariamente relacionado a questão de alimentação e questão financeira. Nós estudaremos aí mais adiante que se trata de muito mais coisas, muito mais fatores e, de maneira prática, nós estaremos tentando estudar, tentando aprender um pouco mais acerca desta questão. Lembrando que nesse estudo nós estaremos trabalhando com dois aspectos, né? A prática de Jesus, ou seja, a prática do Salvador no contexto da Bíblia, o que ele fez, como se portou, ou o que ele poderia ter feito, ou o que deixou de fazer, ou o que podemos tirar de exemplos, enfim, estaremos desmiuçando a prática de Jesus no seu contexto e na Bíblia. E posteriormente, num segundo momento, nós estaremos transportando para os nossos dias atuais, para que possamos, você e todos nós, aplicarmos aí na prática, para que possamos aí ser uma igreja melhor, sermos pessoas melhores e sermos relevantes na comunidade que estamos inseridos. Isto é claro, né? Dentro das nossas possibilidades, que nós estaremos tratando aqui a respeito de compaixão, de ajuda, de solidariedade, não diz respeito a quanto, ou ao que, ou ao tamanho do que você ajuda ou que você dá, mas diz respeito ao que você tem para oferecer, o que você consegue ajudar, no que, onde e quando. Então não se desespere, nós também aqui não estaremos tratando daquela questão teológica, né, da prosperidade. Se você dá 1.000, dá 2.000, 5.000, lá na frente você vai receber 20.000, 50.000, um exemplo, né? Então, que a nossa linha de raciocínio está muito além disso e trará
questões bíblicas relevantes aqui para os nossos dias atuais. Então, que nós tenhamos um bom estudo e prosseguimos aí com o nosso irmão Lucas. Muito bem. Quero agradecer já desde já, Arnon, participação. Então, sobre a compaixão na cidade, irmãos, como já foi bem descrito, já abordei, nós devemos, de maneira geral, entender que muitas das vezes sentir compaixão por alguém talvez seria se colocar no lugar dela, mediante aquela situação que ela está vivendo ou passando, e tentar de alguma forma ajudar. Acredito que muitas das vezes nós conseguimos sentir isso pelos nossos irmãos. Acredito que nós vamos conseguir de fato desenvolver com clareza esse sentimento. É claro que não é fácil, né? Muitas das vezes acaba se tornando algo comum, né, aos nossos olhos, ver uma pessoa debaixo de um pontilhão, às vezes ver uma pessoa pedindo na rua, e muitas das vezes se torna comum todo mundo desviar dessas pessoas, a desfazer delas, entre outras coisas, né, entre outros aspectos. Mas hoje nós vamos aprender também um pouquinho, né, e também pedir para que o nosso Senhor ele venha, né, derramar primeiro do Espírito Santo, porque nós vimos que o Espírito Santo também ele vai nos ajudar com esse sentimento de compaixão. Se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar a compreender a dor do outro e também, né, sentir e ter o desejo de ajudá-lo, de interceder, de fazer alguma coisa para melhorar a situação daquela outra pessoa. Quem nunca, né, ajudou uma pessoa e depois de ajudado ou de tentar juntamente com ele resolver aquele problema, não sente aquela coisa maravilhosa? Porque nós sabemos que também, quando você tem compaixão e que você tem o desejo de fazer algo por aquela outra pessoa, ou você sentiu aquilo que ela está sentindo, e você se coloca à disposição também para dar uma ajuda, para talvez pelo menos conversar, abrir um espaço, né, para ela poder falar, você também não se sente bem, claro que na maioria das vezes gera um sentimento de satisfação, um sentimento de preenchimento dentro, né, da gente, um sentimento de alegria, porque nós estamos, de certa forma, ajudando ao próximo, amando ao próximo, quando a gente sente compaixão por ele. E hoje essa lição, ela vai nos ensinar o que a Bíblia, né, nos ensina, né, sobre compaixão. Qual o papel do crente, né, e da igreja em uma relação com o Ministério da Misericórdia, isso é o serviço ao próximo. E nós hoje vamos aprender a sair da zona de conforto e atuar em favor do próximo. E nós também vamos tentar aí compreender que a frieza da cidade precisa ser aquecida pela compaixão diante das necessidades, como foi dito há pouco. Às vezes começa a ser algo normal aí dentro da cidade, e você como cristão não pode ver isso como normal. Pelo contrário, você tem que sempre estar atento a tudo isso, né? E o sentimento de compaixão tem de estar aflorado, assim como era nos tempos de Jesus, nos tempos da igreja primitiva, como vamos ver, e tem de ser nos dias de hoje. Nós sabemos que todas as vezes, irmãos, que nós nos depararmos com tais situações, nós devemos então entender como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele agiria diante da situação do qual você está vivendo ou vendo. Porque quando nós fazemos isso, eu acredito que é a forma mais fácil de nós conseguirmos agir corretamente em todos os sentidos da nossa vida. Quando nós nos colocamos, né, nessa posição de e se fosse Jesus aqui nesse momento, como ele agiria, eu acho que dessa forma nós vamos conseguir, na maioria das vezes, dar bons exemplos e ter uma boa prática, e acho que isso contribui bastante para nós aflorarmos cada vez mais essa prática da compaixão.
nós sabemos que Jesus Cristo, durante todo o tempo que ele esteve na terra, ele praticou essa misericórdia e compaixão. E nós sabemos que a Bíblia ela relata como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, assim como está em Atos 10, como foi lido há pouco. Irmãos, nós sabemos que, porque o exemplo principal que nós vamos estar analisando é o Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que ele curou os enfermos, nós sabemos que ele multiplicou os pães para alimentar a multidão, ele deu exemplos práticos de como ajudar alguém. Então, ele é o especialista em compaixão e por isso que o nosso objetivo de hoje é estudar, num primeiro momento, as práticas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quanto à compaixão. Nós sabemos que ele andava de um lado a outro procurando pessoas que estavam necessitadas para fazer o bem, para ajudá-las, para, de certa forma, mostrar que ainda não era o fim, que existia solução, que existia ainda uma opção, que era viver as vidas no caminho do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que elas pudessem se converter, para que elas pudessem estar aí livre do pecado, livre do mal. Porque nós sabemos que nós partimos do princípio que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não tem prazer em ver a humanidade bem. Ele quer sempre destruir. O motivo dele, estar aqui, ele quer ceifar vidas, ele quer matar as pessoas, ele quer judiar, ele quer sempre com esse objetivo. Porém, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio dar então solução a tudo isso. E nós, como pessoas que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos que somos cristãos, então nós devemos de continuar essa obra, porque nós sabemos que o mal, ele quer entrar, fazer do jeito dele as coisas, porém nós devemos de estar atentos, porque nós estamos aqui para combater o mal. E nós sabemos que em todo tempo, a humanidade, nós percebemos que tanto nos tempos de Jesus como hoje, se você perguntar, se você disponibilizar um tempinho para falar com as pessoas, vocês vão conseguir perceber que as pessoas estão cansadas, que as pessoas estão exaustas, que as pessoas estão estressadas, o termo hoje em dia, a doença depressão é uma doença aí que veio muito nos últimos anos, a ser discutida, que é uma doença real e que está assim entre nós, está no meio, de toda a comunidade, independente de rico, pobre, branco ou negro, preto, qualquer um pode, de certa forma, desenvolver tais doenças. Porém, nós sabemos que o nosso Senhor, ele veio então para aliviar essas tensões, para levar sobre ele todas essas doenças, todas essas opressões vindas diretamente do inimigo. E nós sabemos que para isso, irmãos, muitas das vezes é necessário nós entregarmos todos os nossos problemas, todas as nossas angústias na mão daquele que é compassivo, daquele que sente realmente o nosso problema. Mas, às vezes, irmãos, essas pessoas que estão oprimidas, que estão, de certa forma, sendo pressionadas ou precisando de algo, precisa também da nossa ajuda, que é, às vezes, uma conversa, às vezes, uma ligação, ainda mais nos tempos em qual estamos vivendo, um tempo de pandemia, entre outras coisas, que distanciamento social, lockdown, entre outras coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Para isso, vou abrir aqui uma oportunidade para o nosso irmão Arnon, para ele também já dar início e falar um pouco sobre as práticas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quanto à compaixão.
Bom, vamos lá. Então nós estaremos aqui, nesse primeiro momento, tratando acerca das práticas de Jesus, né? Consequentemente, e portanto, as práticas já no Novo Testamento. É importante dizer, como já foi adiantado, que essa questão da compaixão, da solidariedade, não se trata apenas, às vezes, como às vezes nós pensamos, né? Apenas de entregar uma cesta básica, de entregar um valor, né? Porque nós podemos notar na Bíblia que o próprio Jesus, ele não fez isso, apenas isso, né? Porque além de enxergar o problema externo das pessoas com quem ele tratou, curou, libertou, ele enxergava o coração, enxergava a real necessidade, né? Do que cada pessoa necessitava, do que cada pessoa precisava. Então, é muito importante, às vezes, nós enxergarmos a necessidade, né? A necessidade pontual daquela pessoa e talvez enxergarmos a real necessidade. Ou seja, de vez ficarmos presos naquela questão pontual, mas às vezes enxergarmos o que realmente aquela pessoa necessita. Dois exemplos práticos, né? E corriqueiros. Por exemplo, você está andando na rua e vê uma pessoa mendigando, né? E não é demérito nenhum, porque nós não sabemos geralmente quais são os problemas daquela pessoa, o que realmente ela passou para chegar naquela situação. Mas você pode, às vezes, identificar dois aspectos. Qual? Será que ele é uma pessoa que tem vício no álcool ou em droga? Você detectando isso e ele pediu dinheiro para você, muito provavelmente, se você der o dinheiro, ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar, sei lá, álcool, uma garrafa de cerveja, de pinga, enfim. Ou irá comprar droga, porque às vezes a pessoa está num estado que está sedenta por aquilo, né? Então, o que estanca aquela dor, aquela crise, é só consumindo mais droga, mais álcool, porque a pessoa já está viciada. E aí nós podemos tratar dois aspectos, né? E aí, se vocês que estão nos assistindo quiserem comentar, eu já vi que o pastor Ademir comentou, fez alguns comentários, que nós estaremos tratando acerca da prática da igreja, mas eu gostaria que nós levantássemos alguns aspectos aqui de Jesus, que não necessariamente a pessoa que você vai ajudar vai saber quem você é. Não necessariamente a pessoa que você vai ajudar, você vai conhecer. Talvez não necessariamente a pessoa ou as pessoas ou o local que você vai te ajudar vai reconhecer a sua ajuda, o seu ato de solidariedade, de compaixão. Ou às vezes a pessoa que você vai ajudar, você consegue identificar o real problema que aquela pessoa, aquelas pessoas, aquele local tem. E elas mesmas não conseguem reconhecer o problema que ela tem. Entendeu? Por isso é muito importante nós estarmos atentos, né, a todas as situações, a todas as questões que nos cercam. Porque, como eu disse, nessa questão do álcool e da droga, da pessoa que tem necessidade, é claro que não é o tema central, mas só para a gente traçar um paralelo aqui. Se você não enxergar a real necessidade daquela pessoa, talvez sua ajuda vai contribuir para que ela se perca ainda mais. Entendeu? Então, entrando aqui nos conceitos de Jesus, temos a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Sabemos pela história, não estarei aqui contando, que aquela multidão que o acompanhavam sabiam já quem era Jesus. Mas muitos dos que estavam lá
Primeiro, estavam para ver os milagres por curiosidade, não necessariamente pela mensagem. Segundo, os que estavam lá, muitos iam para realmente comer. E uma pequena parte, podemos dizer assim, estavam lá para ouvir e ver os milagres, ouvir a mensagem da palavra de Deus. E chegou num certo momento que aquela multidão, devido a já o tempo que havia se passado entre seguindo Jesus e a pregação, teve fome. E aí a Bíblia fala que Jesus, vendo uma grande multidão, teve compaixão. E se nós vermos diversos textos bíblicos, vai haver geralmente essa frase: Jesus teve grande compaixão, ou Jesus movido de grande compaixão. E aí Jesus complementa, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, assim, o que nós podemos entender, primeiramente? A ovelha que não tem pastor, geralmente ela não sabe para onde ir, não sabe para onde está a comida. Aí entra aquela frase, né, errada, que diz: todos os caminhos levam ao Senhor. O que é errado? Há um só caminho, porque a Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus vem na necessidade daquela multidão, né? Perguntou lá: quantos pães tendes? Aí respondem: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que assentasse todos, e aí fez a multiplicação dos pães e peixes e deu para aquela multidão comer. Então, aqui entra um aspecto de Jesus que ele sabia quem estava seguindo, sabia que grande parcela estava só para comer, só por curiosidade, e uma pequena, podemos dizer assim, parcela estava realmente para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E em relação à multidão, a multidão sabia quem era Jesus. Estava lá para conhecê-lo, para saber quem ele era, para curiosidade mesmo, né? Então, podemos dizer assim, que nesse primeiro momento, Jesus sabe quem é aquela multidão e a multidão sabe quem é Jesus. E Jesus, analisando aquele contexto fático do momento, ele soube, eles são humanos, né? Eu também sou, e provavelmente Jesus também estaria com fome naquele momento, e fez a questão da multiplicação dos pães, né, Lucas? Então, acho que é importante, geralmente, nesse aspecto, nós sabermos quem é Jesus, né? O que ele faz, o que ele poderia fazer, e Jesus também conhecia a necessidade real daquela multidão. Sim, vale ressaltar também que essa foi uma das primeiras, né, situações que nós estamos abordando, porém, nós também percebemos, né, a prática da compaixão por parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele envia, né, o nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Acredito que esse foi um dos atos de compaixão, um dos maiores possíveis também, porque ele sendo, né, Deus, tendo todo um poderio já por parte do Pai, né, Filho e Espírito Santo, ele sendo Deus, ele veio à Terra e disposto a morrer, né, pela multidão. Gostaria só de ler o que está aí em Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o número 8, que diz assim: de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, nós analisamos tais temas e quando nós analisamos tais versículos, nós começamos a entender tanto nas falas do qual foi abordado pelo nosso irmão Arnon, como nesse texto que eu acabei de ler da palavra do Senhor, nós percebemos como era grande esse sentimento, né, de compaixão para com os seres humanos. Mesmo nós, sem merecermos,
ele sai do altos céus, ele desce à terra por mim e por você e por toda aquela sociedade que estava às margens, precisando de ajuda, de apoio, a sociedade que estava exausta, e ele vem então nesse sentido, um sentido de ver, sentir como era ser humano mesmo, se colocar na pele do ser humano, né? E também claro, com o intuito de salvar, de mostrar que é possível, né, vencer esse mundo, desde que nós tenhamos bom ânimo, seguindo sempre em frente, nós vamos conseguir vencer o mundo. Então, nós já analisamos duas práticas, né, que foi, de certa forma, uma das maiores, de certa forma, uma das práticas que mais demonstra, né, o sentimento de compaixão por um povo inteiro, porque ele não morreu somente para um país, ele morreu por toda a humanidade, por todo o planeta, por todos os seres humanos que habitam sobre a face da Terra. Então, essa foi também uma das práticas que nós devemos dar muita atenção. Ô Lucas, importante ressaltar que nessas duas primeiras práticas de Jesus, a primeira, na verdade a segunda, né, que foi dita agora por você, não sei se talvez seria correto eu dizer, mas eu acho que foi a maior prática, né, de Jesus, porque ele se despiu de sua glória, né, se fez homem para um propósito que ele sabia que era necessário, morrer por nós, né, para que fossem cumpridas as profecias. O próprio Deus olhou para a terra e viu que não havia ninguém que pudesse passar por isso, né? Ninguém que poderia suportar. Então, Jesus se despiu, se fez homem para morrer por nós. É claro que nessa passagem dele, ele sabia da importância que tinha, né? Praticar o amor, a compaixão, curar e principalmente, né, pregar o evangelho. Eu acho muito curioso que Jesus tinha plena ciência do que ele tinha e devia fazer, porque uma passagem que me marca bastante foi aquela que Maria e José vão para Jerusalém junto com Jesus, né, ainda pequeno, e ele, entre aspas, se perde na cidade, e quando seus pais notam, cadê Jesus? E encontram ele no templo, e Maria, desesperada, indaga ele porque ele tinha sumido. Aí ele dá uma resposta, para mim, magnífica, né? Não foi nesses exatos termos, mas ele diz no seguinte sentido: você não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Então ele tinha ciência, né, do compromisso que ele tinha, porque o próprio texto diz, né, porque o Espírito Santo estava aí com ele, estava já agindo na vida dele. Mas não só de multidão Jesus tratou também de maneira particular de pessoas. É claro que às vezes tinha pessoas olhando, mas a sua compaixão, a sua solidariedade, a sua questão de prática foi para um indivíduo específico. Aí entra outra questão. Aquelas pessoas que necessitam de alguma coisa e sabem realmente do que necessitam. E aqui eu quero citar o exemplo do leproso. Do leproso, que você pode acompanhar em Marcos capítulo 1, do versículo 40 em diante. Ele chega em Jesus já sabendo do seu motivo. Eu tenho lepra, então e sabendo da fama de Jesus, ele já foi decidido a pedir a cura. E aí vem aquela frase que eu disse anteriormente, que muitas das vezes está na Bíblia. E Jesus, movido de grande compaixão, profundamente compadecido com a situação, e aí cura aquele leproso. Então a gente vê que Jesus viu a situação daquele leproso, sabia que a real necessidade era a cura daquela lepra, e o próprio leproso sabia o que ele tinha e o que ele precisava. Porque a gente sabe que as pessoas que eram leprosas ou contraíam a lepra, eram excluídas literalmente da sociedade, ficavam lá afastados da cidade e eram
totalmente abandonadas, podemos dizer assim. Então, essa pessoa, o leproso, ele sabia sua real necessidade, sabia o que ele precisava e fez podemos assim, o pedido certo. Agora, tem uma outra questão. Tem aquela que você ajuda a pessoa e a pessoa nunca vai saber quem foi realmente que o ajudou. Podemos assim que é quase uma solidariedade, uma ajuda anônima. Aí nós trazemos aqui o exemplo daquele cego de nascença. O cego de nascença, ele só estava lá pedindo esmola, ele nem sabia que Jesus estava passando, às vezes poderia ter ouvido alguma coisa lá, né? Só que a Bíblia não cita que o cego falou, Jesus aqui, como algumas passagens, em alguns momentos, a pessoa fala, Jesus, eis-me aqui, estou aqui, me ajuda, não sei o quê, me cura, ou a pessoa tocou. O cego estava lá. E aí o que acontece? Jesus notou aquele cego e os seus discípulos também. Inclusive teve uma breve, entre aspas, discussão no sentido, mas Jesus, quem pecou? Os pais para que nascesse cego ou ele mesmo? Aí Jesus respondeu, não, nenhum dos dois pecaram, né? Tanto os pais como propriamente o cego. Mas ele está nessa situação para que se manifeste as obras de Deus. E aí ele fala que convém que eu faça essas obras para aquele que me enviou, né? Tudo mais. E aí curou esse cego. E aí o que acontece de mais interessante? Curou sem alarde nenhum, podemos dizer assim. Aí esse cego passou a enxergar. E as pessoas, né, perguntavam para esse cego, mas quem te curou? Como te abriram os olhos? Eu sei que é um homem chamado Jesus, tá? Mas eu não sei mais nada sobre ele, né? Não sei quem é, eu sei que foi uma pessoa, um homem chamado Jesus. Fez o lodo, passou em meus olhos, falou, vai ao tanque, né, de Siloé. Então a gente vê que às vezes essa ajuda vai ser anônima, né? A pessoa que é ajudada não vai saber quem é. E às vezes é o que acontece no dia a dia. Você vê uma pessoa passando fome, você fala, você quer que eu pague uma marmita? Você está com frio? Toma esse agasalho, faz alguma doação para alguma instituição de caridade. A pessoa que vai receber, ela não vai saber quem é. Mas você vai estar ajudando, que foi o que aconteceu aqui com o cego de nascença. Ele nem tinha pedido. Talvez ele nem sabia que Jesus estava passando por ali, ou estava desatento. Mas Jesus se moveu de grande compaixão com aquela situação e o curou. Às vezes, não necessariamente a pessoa que está necessitando precisa pedir. Às vezes você vendo aquela situação, entendendo o que ela está passando, você também pode estar auxiliando ela e ajudando. E aí entra aqui o que diz os nossos pastores, né? Pastor Ademir. Jesus, além de salvar do pecado, ele alimentou multidões e ajudou quem mais precisava, deixando esse grande exemplo para todos nós. Aí tem aqui uma questão muito importante que nós estamos tratando aqui. Compaixão e selfie. Prática que precisa ser revista à luz de Mateus 6:1, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Pensemos nisso. E é o que nós podemos tratar aí posteriormente, mas aí nós vamos bater nesse papo em relação à questão da ajuda, do que eu tenho e do que eu posso ajudar também, né, Lucas? Sim, é bastante importante, né, conciliar o que a gente pode fazer, né, pelo nosso próximo. Muitas das vezes nós vamos ter que fazer em oculto e isso agrada a Deus. O Senhor, ele se agrada daquilo que é feito de bem para uma outra pessoa em oculto. Quanto a isso também, vale ressaltar, né, que o nosso Senhor ele também deu um exemplo, né, quando ele aborda, que ele conta, né, a parábola do bom samaritano, o qual nós vamos ver adiante. Essa parábola, né, está registrada em Lucas 10, do verso 25 ao 37, a qual nessa parábola, né, ele mostra
o descaso, né, de um sacerdote, um levita, no cuidado com o homem, né, que havia sido assaltado, né, e machucado na estrada indo para Jericó. E aí ele coloca essa parábola, né, para ensinar aí um doutor da lei o que ele precisava fazer aí para distinguir e também para entender, né, o que era o amor ao próximo, uma vez que esse doutor da lei, ele tinha perguntado, né, para Jesus o que fazer, né, para estar seguindo ao Senhor Jesus e para também fazer parte, né, do reino de Deus. E ele mesmo falava, né, que era ajudar o próximo e também, né, como a si mesmo. E então Jesus aborda, né, esse assunto em forma dessa parábola que mostra que o levita, né, e o sacerdote, ao ver uma pessoa necessitada, que era para eles de fato, né, por serem pessoas que estavam aí indo em frente, né, e realizando a obra, né, do qual o nosso Deus tinha deixado sobre a face da terra, que era ajudar, né, eles passam, a minha tradução fala que eles passam de largo, ou seja, que eles passam longe, finge não ver, não ajuda, e aí vem um samaritano, que muitas das vezes, né, não tem o título aí de pessoa que estava realizando a obra, porém vem esse samaritano, pergunta se a pessoa está precisando de ajuda, oferece o pouso para ele numa estalagem, ajuda o animalzinho também daquele que foi assaltado, e aí isso demonstra que, através desse exemplo, muitas das vezes, né, as pessoas que nos nossos dias, né, trazendo para os nossos dias, muitas das vezes nós, né, trazendo para mim em si, nós que se diz da igreja, às vezes, através dessa, né, parábola, nós podemos tirar alguns ensinamentos, né, para nós. Porque muitas das vezes nós vamos ver a pessoa, assim como esse homem que foi assaltado e estava precisando de ajuda, às vezes nós vamos ver, vamos passar longe, né, deles, o outro vem, passa longe também, nós que somos sacerdotes ou levitas, né, dos nossos tempos, não, irmãos, só fazendo uma breve paralelo, né, entre as palavras, mas não fazendo jus, né, ao pé da letra, né, a palavra sacerdote levita, mas só fazendo um exemplo. E muitas das vezes nós que estamos dentro da igreja não vamos aí ajudar, não vamos nem sentir. E isso acredito que já foi um ensinamento prático, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ficar atentos a isso, porque são questões importantes. Como o nosso irmão Arnon acabou de abordar, né, nós temos de analisar situações, mas nós temos que sempre tentar sentir a dor do outro e também conseguir aí ajudar de alguma forma. Nós vimos que houve uma ação solidária, né, por parte do samaritano. E isso vai mostrar então que é o nosso dever como igreja, né, assim como o Salvador ele ensinou, é o nosso dever ajudar os necessitados. Uma vez que esse ministério, né, o ministério da misericórdia, nós devemos de estar sempre, em todo tempo, né, praticando. Lucas, e aí, para encerrar aqui a minha separação, né? Já vimos aqui que Jesus sabia quem ajudava e a multidão, né? No caso da multiplicação dos pães e peixes, sabia que estavam sendo ajudados e por quem. O leproso sabia que tinha um problema e foi para quem precisava e quem poderia lhe ajudar. Tratamos aí da cura do cego, que ele nem sabia que talvez que Jesus estava passando, que a Bíblia não nos relata, né? Mas Jesus visualizou aquele cego e teve grande compaixão, curou, e o cego não sabia realmente quem era, só sabia de ouvir falar, e eu só sei que era um homem, um tal de Jesus aí. Mais importante que eu era cego e agora vejo. E foi um tal de Jesus. E até o nosso irmão Josué, diácono Josué de Presidente Prudente, está participando, e ele diz assim: belos exemplos do leproso e do cego de nascença. O leproso irrompeu
com os paradigmas da época para alcançar a cura. Já o cego, embora não via pelos olhos, enxergava pelo coração, pois se deixou ser achado por Jesus. Às vezes basta olhar para Deus através da fé e deixar de lado o modelo atual de crença e se permitir ser cuidado por Deus. Ele completa: penso que nos dias de hoje, que a maioria carrega em si o egoísmo, poucos estão dispostos a estender a mão e ajudar o necessitado. Teremos sempre próximo eles a nós, e não deixa de ser uma prova de que realmente estamos expressando o amor de Cristo. Será que não estamos sendo egoístas a pensar somente em nós? Muitos gritam em silêncio por um estender de mão. E essa questão final nós podemos tratar logo daqui a pouco, né, quando nós formos colocar em prática para nós. É claro que aqui, né, citando os exemplos de Jesus, nós já estamos aí colocando em prática para nós, mas posteriormente nós estaremos tratando das questões literalmente práticas. Mas o que eu quero trazer aqui, como eu havia dito, também há pessoas, né, que elas não sabem realmente o que elas precisam ou necessitam. E aí vem aquela questão de que cabe a nós, né, com discernimento, às vezes por conta da experiência, principalmente por conta do Espírito Santo, né, nos ajudando, de entendermos a real necessidade. E aí vem um belo exemplo disso, que é a questão da Porta Formosa. Quando Pedro e João estavam lá juntos e foram para o templo orar. E quem estava na Porta Formosa? A Bíblia fala que um coxo de nascença. O coxo é uma pessoa que não andava. Vamos dizer aí que era uma pessoa paralítica aí, das pernas ou da cintura para baixo. Então ele não andava. E o que acontecia? Como ele sabia que no templo as pessoas ofertavam, né, traziam suas ofertas, ele ficava sempre lá na porta pedindo esmola, ou seja, pedindo um valor. Então, essa expressão esmola quer dizer dinheiro, né? Valor, algo que poderia ser aí posteriormente comprado, utilizado aí para efetuar compra. E aí ele intercepta Pedro e João, que estavam indo no templo, né? E fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E aí o coxo, né? Podemos dizer assim, todo faceirinho, falou: ah, é hoje que eu vou ganhar uma oferta. E aí a Bíblia fala que ele olhou mesmo. Olhou esperando receber alguma coisa. Mas assim, esse esperando receber alguma coisa, era dinheiro, era valor, era algo que ele pudesse aí revender, pudesse utilizar para comprar alguma coisa, né? Ou, sei lá, um medicamento da época que pudesse auxiliar, porque às vezes poderia ter dor ou algo do tipo. E aí olhou e Pedro disse: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Aí nós podemos fazer um corte aqui. O coxo conhecia Pedro e João? Eu acredito que não. O que o coxo estava fazendo na Porta Formosa? A sua ideia era apenas receber esmola, receber dinheiro. Pedro e João, olhando aquela cena, falaram assim: ó, cara, nós não temos dinheiro, não temos aí prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Então, vocês conseguem entender que seria muito fácil, talvez, Pedro e João jogar uma esmola lá, no cesto, no chapéuzinho, sei lá onde for, e entrar para a igreja. Aí, dentro de si, e se fosse nós, né, talvez, ia falar: já ajudei aquela pessoa. Mas nós não estaríamos enxergando o real problema que aquela pessoa, aquele coxo teria, que era andar. Por quê? Talvez a sua fé, a sua vida cotidiana estava parada por conta daquela enfermidade, por conta daquela lesão. Nós sabemos que ele era coxo de nascença.
Não sabíamos a idade, mas às vezes ele poderia ter uma família para sustentar e não conseguia. Ter filhos, pais, mães que não conseguiam mais trabalhar e dependiam daquela esmola. Mas aí vocês, talvez, me desculpe, às vezes vocês possam não entender dessa maneira, mas às vezes a questão da dignidade, né? Muita gente fala hoje em dia a questão da dignidade da pessoa humana. Nós podemos dizer assim que aquele coxo tinha sua dignidade afetada, porque ele não poderia ir, não poderia vir, poderia depender de outras pessoas para colocarem à beira daquela porta formosa. E eu acho que nunca passou pela cabeça de talvez estar à beira do templo, de pedir a cura, uma oração, uma restauração. E talvez muitas pessoas já teriam passado por aquela porta e ofertado, ajudado, mas nunca analisado a real situação que estava por trás daquelas esmolas. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, né, entendeu aquela situação e às vezes poderiam até ter um dinheiro, mas de maneira metafórica aqui, falaram, ó, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ah, mas o coach poderia ter pensado, né, Lucas? Mas se ele não tem prata, não tem ouro, o que vai dar pra mim? Se eu tô pedindo esmola, né? E aí ele falou assim, ó, levanta-te e anda. E tomaram aquele coxo pela mão e logo pôs de pé e podemos dizer assim que o coxo, a Bíblia diz, começou a saltar, pôs-se em pé, andou pra lá e pra cá. E aí o principal, entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então, você viu? Se Pedro e João tivessem dado apenas as esmolas, eu não sei, né, a real necessidade que aquela pessoa tinha em relação a ela e Cristo, a ela e Espírito Santo, a ela e os mandamentos. Mas a gente vê que muito provavelmente ela nunca tinha entrado no templo, que ela sempre estava lá, à beira da porta. Porque diz que ele entrou saltando, glorificando e louvando a Deus. E a Bíblia fala, entrou com eles no templo. Então a gente vê que, além de uma transformação física, da cura física, podemos dizer assim que houve uma transformação espiritual. Então, por isso que é bom, às vezes, nós tentarmos, né? Claro que, falando para mim também, o dia a dia, a correria do dia a dia, às vezes a gente passa desapercebido por muitas coisas, por muitos problemas, por muitas situações que não passou desapercebido aqui por Pedro e João, mas poderia ter passado por diversos irmãos. Porque, complementando a seguir, a Bíblia fala, e todo o povo ouviu andar. Então, eles já conheciam aquele coxo. Entendeu? Então, isso são questões. Portanto, como já podemos adiantar também, a Bíblia fala em Mateus, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Portanto, aqui os exemplos de Jesus, e nós estendemos aí a alguns dos seus discípulos, muitas vezes nós vamos deparar com pessoas que vão saber quem ajudaram e vão agradecer. Vão saber quem ajudou, mas não vão agradecer. Vão saber que foi ajudada, mas não sabe realmente quem ajudou. Talvez vai falar, só sei que é um tal de Zé, eu só sei que é um tal de Lucas, mas quem é ele? Não sei. Ou vai saber que tem um problema e vai procurar o médico ou a pessoa correta que possa lhe auxiliar, ou vai estar procurando uma ajuda para uma necessidade que talvez ela nem saiba, mas que eu enxergando a real necessidade daquela pessoa, poderia ajudar ela muito mais do que às vezes dando uma esmola, porque vai tornando-se um círculo vicioso também para aquela pessoa. Ao contrário de, e se eu conseguir ajudar ela encontrando um emprego, ou falar, tal lugar tá precisando de gente para trabalhar, um currículo.
talvez ela vai poder sair dessa condição de miséria. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa que está pedindo esmola é só uma pessoa que está jogada ao vício da droga, do álcool ou prostituição, ou seja, outras coisas mais. Mas não. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, perdeu alguma coisa que fez ela cair nessa situação. E às vezes ela só está precisando de uma oportunidade para se restabelecer, né? E aí eu encerro aqui a minha participação, também novamente com o nosso irmão diácono Josué, dizendo: ele ficava na porta do templo, pois todos acreditam que os que seguem Deus têm o coração mais solidário e amoroso. Aprendemos também que a nossa maior riqueza não é material, e sim a essência da glória de Deus que carregamos dentro de nós. As pessoas só dão o que elas têm de sobra. Se não estamos dando aos famintos e aleijados deste mundo aquilo que um dia recebemos, seria a hora de repensar nossos conceitos de cristão. Observação, apenas uma autocrítica. Vamos dar o que temos aos necessitados, qual seja o poder e o amor de Cristo. Portanto, eu acho que essa questão do Novo Testamento, né, da prática de Jesus, né, Lucas, eu acho que talvez deu para dar uma boa arredondada aí. Muito bem abordada, né, todas essas questões. Agradecer a participação aí, nosso irmão Josué. Partindo então para outras abordagens, nós vimos aí que a prática, né, feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso Salvador, foi bem abordada. Nós vamos então analisar um pouco das práticas da igreja, né, também fazendo aí ligação com a igreja primitiva, né, para abrir então essas práticas, né, que foram aí desenvolvidas pela igreja primitiva, sobre, né, a compaixão para com os irmãos e como eles se portavam, né, diante de algumas situações. Eu quero ler Atos 2:45. Atos, versículo 2, o verso 45, diz assim, um pouco sobre essa prática, né? E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Vou ler o 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós, já irmãos, vendo um pouco da prática, né, da igreja primitiva, a primeira, né, a igreja lá nos primórdios, né, em seus primórdios, nós vimos então no livro de Atos que eram abordadas então essas questões, onde todos, né, que tinham o desejo, né, de se ajuntar ao povo, era um único povo, eles tinham então como essa prática de vender tudo, se ajuntar, viver daquilo todos juntos para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, sempre, né, juntos, comendo, bebendo, cantando, dando glória. E o que é mais interessante, quando isso aconteceu, quando a igreja, né, acontece dessa forma, claro que naquele tempo estava estruturado de uma outra forma, né, essa igreja primitiva, eles conseguiram então ter bons resultados, diz que eram acrescentados àquele povo, aqueles que se haviam de salvar. Pois se os irmãos quiserem dar uma lida aí em Atos 2:45, então nós temos de entender, né, que a consciência dos primeiros discípulos era de servir com seus pertences aos necessitados. E com isso, irmão, se ajuntando, aquela igreja ela conseguia, de certa forma, acolher, ela conseguia ser amorosa, ela conseguia, né, ver de perto a real necessidade dos outros. E Deus abençoava ainda mais. E o que é importante, quando ocorria todas essas coisas, para nós que temos prazer na alma que se salva, né, nós devemos entender que está destacado que Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar dia após dia. E esse, né, tem de ser o objetivo do cristão. Independente de as práticas de compaixão, de ajuntamento, de amor para com o próximo, ela tem que gerar salvação, porque esse é o intuito, salvar as pessoas desse mundo mal, salvar as pessoas do maligno, fazer com que
isso seja realmente o principal objetivo, a salvação. Então, uma das práticas, né, da igreja primitiva, né, era essa, e nós devemos de estar atento a essas práticas e também trazer para os nossos dias. É claro que nós estamos estruturados de forma diferente. Muitas das vezes hoje, né, nós vamos até a igreja somente, né, num determinado dia da semana, alguns dias da semana, e não temos como, né, assim como eles, viver somente ali naquele templo e juntar tudo o que tem, vender tudo. Porém, nós temos outras práticas, que é de se ajuntar todos juntos, né, fazendo parte daquela igreja, traz uma coisa, traz outra e ajudamos uma determinada pessoa, levantamos então ofertas para ajudar uma determinada pessoa, e quando eu vejo isso, eu vejo que as características daquela igreja primitiva ainda estão marcadas na nossa igreja atual, e isso é interessante. Por quê? Nós vimos que quando o irmão, na nossa igreja, pelo menos quando nós vemos que o irmão precisa, levanta sempre pessoas que ajudam a ele com aquilo que ele necessita. Muitas das vezes é feita oferta também para ajudar essa pessoa, sem contar os ministérios, né, sociais que tem relacionado a campanhas para recolhimento de roupa, entre outras coisas que eu vejo que são, de certa forma, sentimentos, né, de compaixão que levam nós a realizarmos essas práticas, e acredito que nos dias de hoje também são bem vistas e é um pouco das características da igreja primitiva que se manifesta no dia de hoje. Então, Lucas, agora nós passamos, né, para parte prática, por exemplo, assim, não que dizendo a questão de Jesus não era prático, né? Mas agora tratamos de coisas relacionadas ao nosso cotidiano. E o pastor Arlindo, né, juntamente com o pastor Ademir, trouxeram pontos importantes que nós estaremos abordando aqui. O pastor Ademir lá atrás disse: um dos sinais que pertencemos ao reino de Deus é sermos misericordiosos no pensamento e na prática. Jesus sabia que o povo da sua época andava cansado, exausto e precisava do cuidado e amparo. E a frieza da cidade precisa ser aquecida pela ação de cristãos que demonstrem compaixão de suas necessidades. E aqui vamos levantar um ponto importante, todavia podemos assim polêmico, que o pastor Arlindo trouxe: compaixão e selfie. Prática que precisa ser revista à luz de Mateus 6, do 1 ao 4. Vou estar lendo para introduzir o nosso debate aqui. Mateus 6, do 1 ao 4 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, que foi um texto que nós também dissemos anteriormente. E finalizando, o versículo 4 diz: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Bom, não podemos dizer que, ainda mais o Lucas, né, que trabalha nessa área informática, o mundo nunca esteve tão tecnológico e digital como nos nossos dias. Talvez a pandemia foi podemos assim, tem o seu lado negativo, claro, mas tem o seu lado positivo, que abriu portas, abriu ferramentas, né, para que possamos ajudar outras pessoas, para que possamos levar o evangelho a outras pessoas. Até uns dias atrás tínhamos irmãos da Angola, né, nos assistindo, da África do Sul nos assistindo, e isso nos encheu de muita alegria por ver aonde a palavra de Deus estava sendo levada e aonde pode chegar. Ocorre que, né, é muito interessante essa passagem, porque aqui não trata de ajudar, mas sim trata a intenção do coração. Porque nós estamos numa época que tudo é
selfie, tudo é foto, tudo é para lá. Não que isso esteja errado, longe disso. Porque às vezes uma postagem de foto, você explicando o seu projeto, explicando, enfim, aquela ação que você está fazendo, pode servir de gatilho para que outras pessoas possam fazer o mesmo, ou se não, ajudar aquela ação. Nós temos aí na nossa igreja o MAS, né, Ministério de Ação Social, que ajuda pessoas carentes, ajudam irmãos, né, dentro da nossa própria igreja que necessitam. E também estamos aí com uma campanha para os nossos irmãos lá de Moçambique, que foi titularizada como SOS Moçambique, né, que está aí recolhendo ofertas voluntárias para que ajudem os nossos irmãos de lá que estão passando necessidade. Mas, Lucas, vamos entrar aí nessa questão prática dos nossos dias. Como lidar, né? Porque a Bíblia e nós entendemos que não se trata de fazer em si. Porque se for para fazer caridade, né? As pessoas mais ricas do mundo fazem. Bill Gates, Elon Musk e outros mais, os maiores bilionários do mundo. Mas aí nós olhamos para nós, né? Vamos olhar para nós aqui na nossa realidade. Vale mais a aparência do ato ou a intenção do ato? Essa é uma questão bastante interessante. Agradecer ao pastor Arlindo que está participando, né, com essas abordagens. Vale se ressaltar que nos dias de hoje é comum pessoas também, por querer ou aparecer ou atrair seguidores, fazem campanhas aí, às vezes de levar uma cesta básica em algum lugar. Só que nós, na maioria das vezes, conseguimos ver que a intenção da pessoa, muitas das vezes, é mais em atrair pessoas para o segui-lo, né, para que aquilo traga um retorno para ele nessas redes sociais. E financeiro, né? Geralmente. Sim, um retorno financeiro, uma vez que também as pessoas vão ver, vão começar a segui-lo, ele vai adquirir aí uma grande quantidade de seguidor. E muitas das vezes a intenção dele não é nem propriamente ajudar aquelas pessoas. Eu vejo que quando você ajuda alguém e aí você leva, vamos supor que a pessoa está vivendo uma situação extrema de falta de alimento e aí você leva uma cesta básica e você vai tirar uma foto dessa pessoa e vai divulgar, eu vejo que, na maioria das vezes, eu vejo como constrangedor por parte da pessoa que está recebendo, né? E também por quem faz isso, eu acho que a pessoa tem que repensar essa prática, porque, de certa forma, está machucando, está ajudando com alguma coisa, mas também está destruindo o outro lado, que é o lado de que, nossa, eu cheguei nessa situação a ponto de as pessoas terem que trazer algo aqui, agora todo mundo vai ficar sabendo que eu estava necessitado disso, porque muitas das vezes a pessoa procura, muitas das vezes a pessoa, tem pessoas que estão tão necessitadas, mas elas nem querem falar com medo disso, das pessoas verem, saberem, muitas das vezes falar, né, sobre aquilo. Então, nós que queremos ajudar, nós que somos cristãos, muitas das vezes nós temos que agir como os apóstolos agiram. Olha, não fala para ninguém, ou muitas das vezes como Jesus agiu diante de uma cura, de um milagre que ocorreu, olha, vai, mas não fale para ninguém. Por quê? Isso é a satisfação, porque nós queremos que a pessoa se sinta bem ao ser ajudada e não que ela se sinta constrangida ao ser ajudada. Agora eu vou lá e faço um vídeo doando uma cesta básica e mostro essa pessoa para o mundo inteiro e para me vangloriar. Eu acredito que essas práticas têm que ser revistas mesmo, como o nosso irmão pastor Arlindo, ele participou. Eu creio que se por aventura tem alguém nos assistindo que já praticou isso, que possa rever aí essas práticas, porque isso não vem de encontro com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos ajudar em oculto
E o nosso Deus, da maneira certa, ele vai trazer aí a juízo num certo dia e ele vai recompensar você. E geralmente quem faz isso, na verdade, nem pensa em recompensa. Quem tem o sentimento de compaixão, ele nem pensa em recompensa, ele quer ver o bem do outro mesmo, ele nem se importa com ele. Se ele vai receber ou se dali ele não vai ter também, o importante é o bem do outro, porque ele está movido pelo Espírito Santo de Deus. E como foi dito, né, o Espírito Santo de Deus, Jesus e Deus, no caso foi abordado que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele nunca teve por usurpação ser igual a Deus. E é isso que eu acredito que nós temos de ter. Mesmo se nós ajudarmos, nós não queremos mérito, porque nós só queremos que a outra pessoa fique bem, mesmo sabendo que nós estamos fazendo, mas nós não queremos aparecer. Essa é a minha posição sobre isso. Sim, então, essa questão, né, é polêmica, podemos dizer assim, porque nós nunca saberemos, né, nós não conseguimos sondar o coração, né, mas essa questão que nós trazemos aqui, não é que estamos dizendo que é errado, como dissemos no início, né, às vezes, com uma publicação, você consegue atingir uma finalidade de uma ajuda maior, né? A grande questão aqui é a questão da exaltação, né, da intenção da pessoa que está, entre aspas, ajudando, de ser exaltada, né? Porque hoje, querendo ou não, o mundo é feito de aparências, correto? Ainda mais em redes sociais. Aí a pessoa lá, olha, saiu uma notícia minha, olha como eu tô e tal. Mas a gente vê que a intenção dela não era em si ajudar, apesar de ter ajudado, mas de ter o seu nome exaltado, o próprio Jesus mesmo, né? Quando foi interpelado pelos seus discípulos acerca da cura do cego e de outras curas que ele realizou, ele mesmo fala, não é para minha glória, mas sim para a glória de Deus. Então, é complicado, não estamos aqui para julgar a intenção de nenhum, é claro, né? Se a pessoa que foi ajudada, ela autoriza, né, tudo mais, não há problema nenhum, tendo em vista que nós devemos ter essa sensibilidade de estarmos aí sensíveis à situação, porque às vezes a pessoa não quer realmente se expor àquela situação. Todavia, ela autorizando, né, é até bom, tendo em vista que às vezes é um projeto social da igreja ou de uma associação que vai poder ser vista, vai ser conhecida por outras pessoas que poderão ajudar, que poderão aí divulgar, que poderão auxiliar também, às vezes colocar a mão na massa aí ajudando. Então aqui nós não estamos tratando acerca da publicidade do ato, mas sim da intenção. É claro, nós nunca saberemos, né? Porque nós não podemos julgar. E podemos trazer grandes exemplos que geralmente Deus honra, né? Quem faz com amor, quem faz com a real intenção. Temos grandes projetos aí da nossa igreja. Inclusive, se você entrar no site Promessistas, temos na aba que trata acerca das nossas lições, toda lição tem a dica que os nossos escritores, que a nossa igreja traz. E a nossa igreja, num tópico, trouxe 3 exemplos, né, promessistas, de questão de ajuda, de questão aí, do voluntariado. Né? E tem até o link que eu posteriormente vou estar disponibilizando aí, que se refere, é claro, irmãos, e aqui é só um exemplo, mas tem diversas outras igrejas, diversos irmãos que também auxiliam em outras questões. Promessista de Barretos acolhem pacientes com câncer e familiares em casa de apoio. Então aqui a nossa igreja está trazendo um exemplo de igrejas nossas, né, que estão trazendo projetos. Projeto modifica a situação social de crianças e adolescentes de Manaus, na Amazônia. E temos um exemplo perto daqui da gente, né, de Presidente Prudente, que foi os nossos irmãos lá de Presidente Prudente desenvolveram uma ação solidária chamada Prato Cheio, que durante essa pandemia, né, cozinhavam alimentos e saíam distribuindo nas praças aí para as pessoas que estavam em situação de rua. Um projeto muito bacana e do qual
aproximadamente já entregaram mais de 2.257 marmitas, mais de 2.000 copos e garrafas d'água para mais de 2.000 pessoas. E também acolheram uma família venezuelana lá na cidade, que estavam também em condições aí que necessitavam. E foi citada como exemplo aqui por a nossa lição, e também passou aí em diversos canais de reportagens, tanto na igreja como na TV. Então nós vemos que Deus honra, né? Deus honra quem dá com alegria, que faz com amor. Acredito que na maioria das vezes começou como um ato despretensioso, né? Questão de ajudar pequenas pessoas, uma quantidade menor de pessoas, mas o projeto foi tomando uma proporção grande. E aí entra a questão agora da publicidade pelo lado bom. Tendo essa publicidade, outras pessoas de outras igrejas e também fora da igreja, como eu sei nesse caso aqui da igreja de Presidente Prudente, né, do Brasil Novo, outras pessoas que não são da igreja também passaram a apoiar esse projeto, passaram também a ajudá-los nessa missão, seja na doação, seja na ajuda através de emprego. E aí também eu teço aqui as palavras do Josué, que era um dos coordenadores desse projeto, que diz: temos que olhar com certa sensibilidade a questão da selfie, da publicação. Como dissemos aqui agora há pouco, não podemos, é claro, generalizar. Haja vista algumas publicações de ações sociais acabam por servir de estímulo àqueles que estão dormindo o sono da indolência. E ao ver as publicações, percebe o quanto estão numa zona de conforto. O que importa é o que a gente trouxe aqui. É a intenção do coração e não receber aplausos dos seus seguidores. Há muitas pessoas que fazem com seriedade e, se generalizar, podemos cometer alguma injustiça. Hoje a tecnologia faz chegar a todos os cantos da terra o amor ao próximo. E aí o pastor Ademir complementa aqui: Dorcas foi um grande exemplo na época dos apóstolos, confeccionando túnicas e vestidos. Atos 9, 36 ao 39. Então a gente vê, né, as boas ações, às vezes por mais pretensiosas, né, que sejam, que podemos dizer assim, ficam encobertas, mas Deus honra, Deus ajuda, Deus trabalha no coração daqueles que estão envolvidos, naquelas pessoas que às vezes veem aquela situação, porque nós já tratamos em lições, né, Lucas, anteriores, que às vezes a pessoa que nós estamos evangelizando, que estamos ajudando na cidade, ela não olha aquilo que nós estamos dizendo, só o modo de nós agirmos, né, a modo de nós nos portarmos, a pessoa vai falar: ih, rapaz, essa pessoa é diferente. Ou o jeito de se falar: ó, essa pessoa tem um linguajar diferente. Olha, você viu aquele projeto que ela faz? E às vezes a pessoa não está esperando, como disse nosso irmão José, como nós dissemos, não está esperando nada em troca. Por isso que a Bíblia nos alerta nesse texto. Porque às vezes a gente começa também ajudando as pessoas de uma maneira despretensiosa. Não, estamos ajudando aqui e sem querer nada em troca. Mas talvez no decorrer da caminhada, a vaidade, né? A vaidade possa tomar conta do nosso coração também e falar: nossa, sou o cara, né? Olha o que eu estou fazendo. E aí afastar também nós da real intenção de sermos dependentes de Deus, de Jesus e principalmente em nossos dias atuais do Espírito Santo. E só para complementar aqui, nossa igreja local, durante essa pandemia, às vezes os nossos irmãos ou pessoas possam achar que nós estamos parados. Mas o fato de nós fazermos essas lives pode estar ajudando muitas pessoas. Temos recebido aí diversos comentários de diversas pessoas que estão sendo ajudadas, que estão sendo evangelizadas, que se renderam a Cristo, seja aqui em Adamantina, em Lucélia, em Pacaembu, ou em outras regiões que nós temos igrejas, que foram, através das nossas lives, se renderam ao Evangelho, às nossas doutrinas da nossa igreja, se converteram e estão aí em processo de estudo. E, trazendo aqui para a nossa igreja local, nós também, durante esse período, ajudamos pessoas, né, com cesta básica, doação de roupas aí para algumas instituições que estavam necessitando.
Portanto, apesar de, às vezes, nessa pandemia, achar que a igreja está com as portas fechadas, que está aí, está em reforma, mas a igreja não parou. A igreja prossegue, a igreja está caminhando e, desde já, né, fazemos o convite. Se você sabe alguém que esteja necessitado, que esteja ajudando, procure algum irmão que possa te auxiliar, que possa, às vezes, ajudar essa pessoa também com uma cesta básica ou algo que ela necessite. Se não há necessidade de você também esperar. Você também pode ir lá e fazer. Porque nós sabemos que estamos vivendo, né, Lucas, num contexto de grande dificuldade. Desde 2020 para cá, temos vivido aí momentos muito difíceis, né? Se nós ainda não fomos afetados de maneira direta, mas indiretamente podemos dizer assim que fomos afetados, seja através das nossas economias, seja através de amigos, parentes, que às vezes necessitam e precisam de alguma ajuda nossa. Às vezes, como disse, não necessariamente de dinheiro ou de comida, mas às vezes de uma palavra amiga, de uma mensagem. Às vezes você compartilhando as nossas lives pode estar ajudando, porque essa pessoa pode estar se sentindo sozinha ou escanteada, mas através da palavra de Deus ela possa se sentir abraçada também, né, Lucas? Que é a nossa real intenção com essa lição, a evangelização na cidade, por diversas formas que podem ser feitas, né? Sim, a questão, né, foi bem abordada. Acredito que os irmãos compreenderam essa questão de live e ajudar o próximo. Acredito que a gente consegue compreender a intenção de cada um. Quando faz uma postagem querendo mesmo, não tendo nenhum interesse, né, que é de fato uma postagem vinda da parte do Espírito Santo. E também a gente vê quando a postagem é querendo ganhar alguma coisa com aquilo. Mas assim, saindo um pouco já dessa questão e abordando outra questão interessante que foi dita aí nas últimas palavras do Arnon, é a questão da real intenção em ajudar. E muitas das vezes nós queremos sair fora aí dessas participações. Nós não precisamos aí ter uma grande quantidade de dinheiro para estar ajudando as pessoas, não precisamos ser os bilionários do mundo, como foi dito aí pelo nosso irmão Arnon, mas às vezes você pode contribuir aí, você não tem uma cesta básica completa, porém você pode aí elencar aí um projeto de poder aí arrecadar alimentos e então montar essa cesta básica. Talvez você tenha um arroz aí sobrando, então você fala, olha, eu consigo ajudar com uma quantidade de arroz. Ou então você tem aí na sua linha telefônica uma grande quantidade de crédito que você possa estar ligando para as pessoas, conversando, se colocando à disposição para conversar. Uma vez, às vezes, você tem internet, que você possa estar fazendo uma visita, né, virtual a esse irmão nesses tempos de pandemia. O fato é que, para nós termos essa compaixão, para nós demonstrar, para nós exercitarmos isso, não precisa de muita coisa. Muitas das vezes pode ser feito, como foi dito, em oculto. Muitas das vezes pode ser feito também através, né, de uma live. E como tem, né, exemplos, como foi citado pelo pastor Ademir, acerca de Dorcas, né, que produzia então as túnicas, né, para essas viúvas. Nós também vamos ter aí no texto de Tiago 1:27, que fala que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, que nós possamos estar atentos, porque tudo isso são ensinamentos, né, vindo da Bíblia, que faz com que nós possamos olhar com olhos compassivos, né, de compaixão para com o outro e realizar. Porque a igreja, né, de hoje, ela é chamada praticamente para exercer essa compaixão aos necessitados, né? E sempre seguir aquele exemplo que foi dado pelo da parábola do bom samaritano, né? A qual foi dito então pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que era Ele quem ordenou que nós fizéssemos de acordo com aquele texto que está lá em Lucas 10:37. Então que nós possamos então guardar todas essas coisas no coração, colocar em prática também, e muitas das vezes também não ficar
pensando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não consigo, eu não tenho nada, eu também estou precisando. Então, nós demos aí nós abrimos um leque de possibilidade de demonstrar compaixão, de demonstrar ajuda, de ofertar, entre outras coisas que nós, como os cristãos, nos dias de hoje, podemos então realizar para demonstrar essa tal compaixão nos nossos dias e aquecer, né, esse sentimento na nossa sociedade. Ô, Lucas, só para encerrar aqui, né, nossa fala, eu acho que tratamos de diversos aspectos. É claro que esse tema aqui poderia ser tratado, assim, muita coisa, né, com maior profundidade. Mas talvez o ponto central é: ajude as pessoas não esperando nada em troca. Não esperando nada em troca. Sabe por quê? Porque se você ajudar as pessoas, e infelizmente o mundo está assim hoje, esperando algo em troca, você vai se entristecer e se frustrar, tá? Porque nem sempre as pessoas que você ajudou vão ter a mesma compaixão, a mesma solidariedade, ok? Exemplo, Jesus. Ele curou muita gente, beneficiou e ajudou muita gente. Mas mesmo assim, ele foi crucificado pelos seus. Então, nunca ajude as pessoas, né, esperando algo em troca. E para finalizar, eu trago, como nós estamos tratando aí de parábolas, ensinamentos, me veio aqui a parábola do credor incompassivo. E aqui enfoca entre compaixão, ajuda, solidariedade, perdão e a necessidade de perdoar-nos uns aos outros. Só para, às vezes, quem está nos assistindo não conhece, ou para relembrar, né? É uma parábola que é conhecida como a parábola do rei que perdoou a dívida, a parábola do servo sem misericórdia, servo ingrato ou o servo mau. Vamos lá. O servo, ele devia uma grande quantidade ao Senhor, que aí aqui é tratado como rei. E aí ele foi lá, implorou, não, me perdoa, não sei o quê, fez tudo aquele drama, né, aquela arte. E aí o texto fala que o rei, o Senhor, sentindo compaixão, compadecido com a situação, perdoa a dívida, ó, vai, esquece. Não quero que você pague essa dívida. Morreu. Aí o que aconteceu? Esse servo saiu, só que ele tinha um conservo, ou seja, um empregado, alguém que trabalhava para ele, que lhe devia dinheiro. E esse conservo chegou e falou assim: me perdoa, não sei, eu não consigo pagar, estou com uma necessidade, eu não consigo. E o que o servo fez? Não o perdoou dessa dívida. A Bíblia diz que ele foi cruel, mandou aí prendê-lo aos seus algozes, né, para que ele pudesse ser perdoado. Inclusive a Bíblia fala que ele se prostrou, né, se humilhou, podemos dizer assim, pedindo: tenha paciência comigo, tenha piedade. E o servo não teve. E aí os outros amigos desse conservo ficaram aqui, tal. E aí o rei, o senhor que havia perdoado a dívida desse servo, chamou ele. Ele disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Aí ele indaga: você não deveria ter feito o mesmo com o seu conservo? Aí diz que, irado, aquele senhor entregou-os aos torturadores até que aquele servo pagasse a dívida. Então, o que fica de lição para nós nessa manhã? Se você ajuda, e por isso que a gente fala que às vezes a intenção vale melhor do que a ação. Porque às vezes, por mais bela que seja a ação, às vezes a intenção está errada. Porque às vezes a pessoa faz aquilo esperando receber algo em troca. Mas a gente sabe que nós somos falhos, nós somos humanos. E às vezes a pessoa que foi ajudada não vai corresponder com as expectativas que nós criamos, ou às vezes a pessoa prometeu algo e não vai cumprir. Então, eu acho que fica aqui para nós, né, a questão: dai
sem esperar nada em troca, sem receber nada em troca, porque, querendo ou não, podemos aí nos frustrar, nos entristecer, e a gente sabe, né, que isso pode causar um mal em nós, né? Então, portanto, se você tem condição, ajude. Se você conhece alguém que esteja passando por alguma dificuldade, ajude. Se você precisar dar publicidade a essa ação, que seja com a melhor das boas intenções, mas não para se engrandecer, mas para engrandecer a Jesus Cristo, porque aquilo que nós temos, ou pouco que nós temos, é pela graça de Deus. Sem Ele nós não conseguimos nada. E se podemos ajudar as pessoas, que possamos ajudar. E outro lado, que possamos conscientizar essas pessoas, porque é claro, cada um tem a sua história, mas que possamos aí também ajudá-las, essas pessoas, conscientizando elas acerca dos estudos, né? Porque se nós estamos no mundo, nós precisamos, né, estudar, né, na medida do possível, ter uma formação, seja na faculdade, técnica. Se não tem, tentar procurar um bom emprego. Se não conseguir, honrar aquele emprego que você está trabalhando com afinco, porque às vezes, naquele momento, você pode receber um salário menor, mas Deus pode te honrar, ou as pessoas que estão ao seu lado observar que você executa aquele serviço com um grande talento. E às vezes outra empresa te contratar, ou você subir de cargo. Por quê? Nós estamos nesse mundo e precisamos estar atentos àquelas questões, porque às vezes a gente acha que se eu ficar inerte, Deus vai me ajudar. É claro, depende da situação, mas a própria Bíblia diz: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudo. Então, pressupõe que há a necessidade de uma ação, há uma necessidade de você também agir. Então, que possamos agir em todos os sentidos, ajudando, sendo ajudado, e posteriormente vamos nos qualificar também, porque nós estamos no mundo e precisamos também cumprir com as nossas questões que estamos aqui. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E assim eu termino a nossa fala aqui na lição. Desde já quero convidar vocês que têm algum pedido de oração a ser feito, que façam aí no decorrer, que logo após nós estaremos orando. Retorno a palavra para o nosso irmão Lucas para estar aí, né, Lucas, finalizando. Acredito que nós tratamos bastante desse tema, abordamos de uma maneira bem ampla aí, até a mais do que a lição propunha, né? Sim, acredito que ficou bem claro, né, acerca da compaixão, como Jesus agiu, como a igreja primitiva agiu e como nós, da igreja atual, devemos agir com compaixão dentro da cidade. Irmãos, para então que nós possamos finalizar aqui essa lição, né, de hoje, eu quero só ler aí o compromisso, parte, né, do compromisso missional, para que vocês possam aí estar tentando colocar em prática durante a semana. Um ministério que terá sempre vagas abertas para pessoas atuarem é o da misericórdia. Jesus falou que sempre existirão pobres, ou seja, a igreja sempre terá contato com situações que precisarão de sua ação solidária, assim como está em Marcos 14:7. Cristo fez isso em seu ministério terreno, a igreja cristã tem feito isso no decorrer da história, e com os cristãos de hoje não pode ser diferente. Temos muitos desafios pela frente. Reunir o maior número de cristãos locais e ver qual a maior necessidade ao redor da sua igreja local. Orar para ser menos egoísta e mais proativo com relação à compaixão, pedindo até o dom da misericórdia. Romanos 12:8. Conhecer e contribuir com projetos de ajuda e amparo aos necessitados a fim de ajudar no combate às injustiças sociais.